Então vamos nós agora, página 824. Agora a gente vai começar a estudar as interações ecológicas. Parte maneiraça. Nós basicamente vamos estudar, inicialmente, as populações, tá? A gente vai ver as características que as populações podem apresentar, tá? E formas de contabilizar essas coisas, que são as pirâmides. E depois a gente começa a relacionar os seres vivos, tá? Estudar suas relações. Vou pegar o planeta Bigo aqui por causa das animações. Lembrando, o conceito de população é todo um conjunto de seres vivos de uma mesma espécie. Então, tudo que a gente vai falar agora está se relacionando a populações. Depois nós vamos estudar comunidade, que tudo que vai ser falado e ser relacionado à comunidade são conjuntos de populações. Então, quais as características que uma população apresenta? A primeira delas é a densidade. Que significa o quê? O número de indivíduos dividido pela área ou volume ocupado. Por que volume? Muitas vezes você contabiliza isso em volumes, né? Vamos supor. Você pega lá uma quantidade de água para ver quantas bactérias que tem. Coliformes fecais, né? Os cloroformes fecais. Coliformes fecais são bactérias que vêm nas fezes humanas, por exemplo. Aí como que os caras vão medir se a praia do aterro do Flamengo, por exemplo, está apta para a pessoa nadar lá? Vai pegar uma amostra ali, faz um exame laboratorial e vê, ó, tá com muito mais coliformes fecais do que permitido, ou seja, tá vindo muito esgoto ali, a maré trouxe esgoto lá da Baía de Guanabara para cá. A maioria das vezes, né, é zebra nadar num troço desse. Mas basicamente é assim, olha só um exemplo de densidade, ó. 27 mil bactérias em nota de R$1, que é uma área de 90 centímetros quadrados. Qual a densidade? Você pega um e divide pelo outro. Ó. Você tem 300 bactérias a cada centímetro quadrado. O cara que cria peixe, que é o piscicultor, cria alevinos de salmão. Alevino é o nome que a gente dá para filhote de peixe, né? Num tanque de 800 metros cúbicos de água. Qual a densidade populacional dos alevinos? 0,1 alevino cada metro cúbico. Ou seja, cada metro cúbico de volume de água que eu pego, eu acho nenhum alevino ali direito. Tá? Então a densidade basicamente é isso. Alguma dúvida aí, pessoal? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não, Matheus, tá de boa. Então tá. O crescimento e o número de indivíduos de uma população, ele fica refém, digamos assim, de alguns itens, tá? Fatores que vão fazer a população crescer ou diminuir. Natalidade, que é o nascimento, e a imigração. Imigração é a chegada de indivíduos da mesma espécie vindo de outros locais. Tá? E fatores que fazem a população diminuir é a mortalidade e a emigração. O número da população é o resultado da interação desses 4 itens. A natalidade, mortalidade, migração e emigração. Tá? Uma população em equilíbrio, tá?
gente usa muito esse termo, uma população em equilíbrio é uma população que ao longo do tempo mantém uma média assim razoável em relação ao número dos seus indivíduos, tá? Uma população em crescimento vai aumentando e em declínio, né, naturalmente vai diminuindo. Lembrando, a forma de você guardar, galera, é imigração e imigração. Imigração, você lembra daquela o I, uma analogia, uma forma fácil de a gente fazer? O I de imigração, olha como é que chama aquela palavra em inglês, tipo assim, de entrada. Entrar. Deixa eu ver aqui. Input, né? Vem do in. Já inside. Ou seja, o I, o in, vem da questão assim, de entrada. Espera aí, Carol, que eu já te respondo. Só terminar a explicação aqui. O in é entrada. E o e, você lembra daquela palavra em inglês de saída. Exit. Sei lá como é que fala. Exit. Tá? Então, em cima dessas duas letrinhas, você consegue discernir isso muito fácil. Aqui sempre cai coisa no Enem sobre isso também. Tá? Entrada, saída. Isso aqui são as chegadas, isso aqui são as saídas. Tá? E geralmente o crescimento de uma população, a gente faz o quê? Se a população está crescendo, se a população está em crescimento, você vai ter o somatório, tá, gente? Da natalidade mais a imigração maior do que o somatório da mortalidade mais a imigração. Pode acontecer, vamos supor, de você ter uma natalidade baixa, mas ter uma grande imigração. Por isso que a gente vai trabalhar com esse somatório, tá? Então você soma esses dois itens que acrescentam com os dois itens que não acrescentam, que retiram indivíduos, tá? Já a população em decréscimo já vai ficar nesse contexto. Em população em equilíbrio, vai ter isso aqui, ó. Só que aqui a gente tem que ter um detalhe muito crucial nessa história toda, porque na natureza, esse igual que eu botei em vermelho, na natureza a gente não tem um equilíbrio matemático exato. O que é isso? Todo ano a população para estar em equilíbrio vai ter 1000 indivíduos. Não. A gente tem um equilíbrio, mas nós vamos chamar esse equilíbrio de um equilíbrio dinâmico, que é o que a gente vai ver agora. Eu não sei quem lembra desse conceito, que na física também ele apresenta esse conceito de equilíbrio dinâmico. Tá? Deixa eu ver aqui. Carol, não tem jeito, que qualquer dever que eu passar, eu vou ter que cobrar ponto, eu vou ter que ter registro dele como uma atividade, que vai compensar a nossa terceira aula que a gente não tem. Entendeu? Então, se eu diminuir, eu estou retirando digamos assim, o número de aulas que eu tenho que dar durante a semana. Porque, tipo assim, o mini teste não é um dever, né? Você faz dever, eu avalio. Se eu passar um dever da apostila, eu vou avaliar do mesmo jeito.
Só que toda semana você tem que ter para cumprir o nosso terceiro dia, né, de aula. A gente só tem 2 dias. Nossa carga normal é 3 aulas, então não tem como eu fugir disso. Vai ficar faltando. Aí, tipo assim, aí depois chega o Ministério Público e fala, ó, carga horária de biologia de vocês está faltando. Chegar em janeiro, vocês vão ter que repor aula de biologia ali. Entendeu? Então tem que andar certinho isso aí. Onde a gente estava? Ah, tá. Equilíbrio dinâmico. Ô, gente, alguma dúvida nesses conceitos aqui? Não. Show, né? Tranquilinho. Tá, agora a gente vai analisar a questão assim. A gente viu que para a população crescer, basta você ter mais nascimento, basta você ter mais imigração. Mas como que o meio ambiente se relaciona com os seres vivos daquela população que estão inseridos ali? E aí a gente descreve essa situação toda, tá? Da relação da população ali no meio ambiente que ela está inserido através desses termos e desses gráficos aqui, tá? Para a gente analisar o crescimento de população, a gente analisa o seu potencial biótico, a resistência do meio e o resultado disso é o que nós vamos chamar de crescimento real, tá? Do mesmo jeito que vocês estão vendo isso aqui, isso tem lá no livro de vocês, ó, potencial biótico, resistência ambiental, tá? Olha lá, ó, mesmo gráfico, tá? Aí vamos entender isso aqui. Olha só, gente, o potencial biótico é o seguinte. Sabe aquela história que você aprende lá no custeio de lucro bruto? Que assim, é tudo que a empresa conseguiu arrecadar, é tudo aquilo sem descontar nada que atrapalhe. Sabe? Não é essa a lógica do bruto? O potencial biótico seria tipo isso em uma população. De que forma? Olha, se eu juntar todos os coatis que tem lá no horto florestal. Para quem não lembra quem é o coati, esse bichinho bonitinho aqui, ó. Igual o Batoré, nossa amiga, o Igor. Olha lá. Lá no horto tem vários. Então, se eu pegar todos os coatis do horto, é o seguinte, ó. Lá no horto tem comida para esses coatis, tem 100 coatis. Esses coatis aqui em condições ideais, vamos supor que aqui no horto não faltasse comida, não tivesse predador nenhum para esses coatis, doença, nada que atrapalhe eles a crescer. Esses 100 coatis poderiam me dar aqui dentro de, vamos supor, 5 anos, me render 500 coatis. Então isso é o que eu chamo de potencial biótico de uma população, ou seja, eu pego o número de indivíduos daquela população e penso assim, em condições ideais de alimentação, proteção, segurança, moradia, esses indivíduos conseguem, né, reproduzir em quantos, aumentar a minha população em quantos indivíduos? Isso é o que eu chamo de potencial biótico. Seria o quê? A partir de uma população, eu estimar qual seria o crescimento dessa população em condições ideais. Aí vamos supor, eu pego um gráfico aqui e represento, vamos supor que eu faça um cálculo, tá, com isso, lá o cara que trabalha com isso, o ecólogo, o cara da ecologia, ele vai fazer um cálculo usando fórmulas e tudo mais, e ele estabelece esse gráfico aqui, falando, olha, se em condições ideais essa população ia crescer dessa forma aqui, igual nessa curva. Você pode ver que é um crescimento bem intenso. Só que aí é o seguinte, ninguém vive no mundo ideal. O mundo ideal é onde tudo dá certo, né? O meio ambiente que o coati vive lá no horto, você vai ter momentos de seca, vai ter momentos que falta água, por isso, momentos que está difícil a alimentação, eles conseguirem se alimentar, momentos em que eles são predados, momento em que algum ponto de aterro vai lá e mata o bichinho,
né? Momento que uma onça vai lá e come os bichinhos, momento que algum mamífero maiorzinho vai lá e come os filhotinhos. Então, todos momentos em que doenças atacam esses animais, momentos em que outros mamíferos disputam alimento com o coati, alguns coatis vão morrer de fome. Então, todos esses conjuntos de coisas que é o mundo real que vão atrapalhar o crescimento dessa população, esse crescimento ideal que foi estimado, nós chamamos disso de resistência do meio. Tá? E aí, se eu pegar o crescimento ideal e descontar, digamos assim, essas coisas que atrapalham a resistência do meio, eu vou ter o crescimento real que a gente fala, que é o crescimento mais próximo da realidade daquela minha populaçãozinha de 100 coatis. Né? Porque esse crescimento real ele vai demonstrar o quê? O crescimento dentro dessas condições ambientais adversas, diferente do mundo ideal. Aí como que eu represento isso graficamente? Aqui é minha curva, que é o que eu estimo, né, em condições ideais. Aí um ecólogo, por exemplo, ele vai observando a população de coatis ao longo dos 5 anos. Ele viu que ao longo dos 5 anos, em vez dela crescer dessa forma, ela cresceu dessa forma. Cresceu, 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 até que depois ela fica estável. Essa diferença entre a curva ideal e a curva real é o que a gente chama, essa área aqui, colorida, é o que a gente chama de resistência do meio. Tá? Ô, gente, alguma dúvida em relação a essas duas curvas e a resistência do meio? Não. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer que eu reexplique alguma coisa? Pra mim tá de boa. Então tá bom. Aí o que acontece, pessoal? Vamos analisar a curva de crescimento em detalhes. Toda a população, ao crescer, ela vai ter suas fases. É a fase em que ela adapta ao meio ambiente, é a fase que ela cresce menos. Só você analisar a inclinação da curva, né? Aonde a curva está mais inclinada, onde você tem maior crescimento. Aqui ela está menos inclinada, que é a fase que os indivíduos estão se adaptando ao ambiente. Aí já aqui, ó, a gente já começa a ter um crescimento muito intenso. E aí é o seguinte, à medida que a minha população cresce, você há de convir que os recursos alimentares daquele ecossistema, os recursos de moradia e tudo mais, eles vão sendo usados. Chega um momento que é o seguinte, aquele horto florestal, cara, ele consegue comportar 500 coatis. Se os coatis começam a reproduzir mais do que isso, já começa a disputar alimentos e tudo mais, aí já começa a morrer coati. Se aí começar a ter 600 coatis, 700, já vai começar a morrer coati, e à medida que o tempo passa, a população já vai parando de crescer e vai ficando dentro daquela média. Tipo assim, de 500 num ano, 540 no outro, 480 no outro, 520 no outro. Mas, ou seja, você consegue ter uma média, uma faixa de número que é constante. Todo o meio ambiente ele consegue suportar tantos indivíduos. É igual qualquer coisa relacionada ao ser humano. Um restaurante consegue atender 100 pessoas dentro de 4 horas. Aquela é a capacidade daquele ecossistema, digamos assim. Se botar mais do que pode, vai faltar alimento, né? No ecossistema. Se botar mais indivíduos que ele comporta, vai faltar alimento para todo mundo. E nisso alguns vão morrer. E nessa brincadeira que vão morrendo uns, vai retirando os excessos daquele ecossistema, entende? E aí o próprio ecossistema vai forçar a população a manter um certo equilíbrio. Ó, se tiver mais coati que comporta, uns vão morrer de fome, você não consegue passar daquele patamar ali. Tá? Lá no nosso livro, por exemplo, nós temos uma representação desse gráfico mais interessante.
Olha aqui, ó. Nota que a nossa curva real, depois que ela atinge ela vai crescendo, depois ela decresce, depois ela volta, mas ela fica dentro de uma média. Essa média, né, que seria tipo isso aqui, ó. Essa faixa média aqui. Ela oscila dentro dessa média. É o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Por que dinâmico? Eu tenho pequenas variações, mas essas variações são constantes, tá? A população aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, vamos supor que essa faixa azul simboliza os 500. 550, 480, 530, mas tô ali, ó, variando, né, que nem pesquisa lá de política. O candidato tal tem 48% de votos, margem percentual de 3% a mais, 3% a menos. E aí vai, tá? O equilíbrio dinâmico é com todas as coisas que favorecem o crescimento, quando elas se igualam com as coisas que atrapalham o crescimento. A população entra nesse momento aqui, a hora que tipo assim, os recursos já estão todos esgotados, tá? Tipo assim, já tem recurso para atender todo mundo. Agora, enquanto tem menos indivíduos no ecossistema que tem mais recursos disponível, a população vai se reproduzindo. A hora que começa a faltar, ela para de crescer. Essa é a lógica ecológica disso tudo. Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos. Situações em que um dos fatores limitantes ao crescimento da população pode se intensificar, levando ao decréscimo, né? A diminuição daquela população decorrente de uma situação de epidemia ou uma mudança climática brusca. Mas se você passar por essa situação que você tem muita morte dos indivíduos de uma população ali, ela volta a crescer depois de um tempo. Olha só, paradoxalmente, um importante fator do crescimento da população, se a gente consegue retirar um fator, né, que limita o crescimento da população, como por exemplo um predador, essa população depois ela vai sofrer uma redução muito intensa. Olha só, gente, que interessante. Você pega os ratinhos aqui. Se você muitas vezes retirar um predador daquele ecossistema que o ratinho vive, você pensa assim, pô, esse predador, ele atrapalha a minha população de rato crescer, né? Beleza. Só que o que acontece? Se você tirar esse predador, você vai ter uma mortandade, muitas vezes, dessa população aqui muito maior do que quando você tinha um predador. Vou dar só um exemplo, agora já são aspectos ecológicos. Vamos supor, você tem ali na determinada região um grupinho de ratos que começa a se reproduzir, não tem predador ainda não. Só que começa a aparecer tanto rato que começa a atrair predadores, como cobras, gaviões, por aí vai. Aí, à medida que a população de rato vai crescendo, vai aparecendo os predadores e vão comendo. E nessa brincadeira, a minha população cresce, os predadores vão comendo, diminui a população, mas aí eu vou mantendo essa população num certo equilíbrio, tá vendo? De forma que eu vou manter ali 200, 300 ratos naquele local ali, mas todo mundo ali consegue sobreviver, se alimentar, se reproduzir, e assim aquela população vai se mantendo. Agora, se eu retiro esses predadores da jogada, o que vai acontecer, gente? Essa população de rato vai se reproduzindo. Vamos supor que em um mês de 300 ratos eu pulo para 600, 700 ratos. Aí eles ficam numa situação muito complicada, que é o quê? De repente, em um pequeno espaço de tempo, a minha população dobrou, triplicou, de forma que o meu meio ambiente agora não tem comida para quase ninguém. Todo mundo come um pouquinho, mas ninguém enche barriga. Aí isso vai diminuir a saúde desses ratos, vão ficar sujeitos a doenças. Então começa a dar doença em todo mundo, o pessoal vai morrendo de fome, papapá. E de repente essa população que chega a níveis muito grandes, devido a essa doença, essa epidemia e a falta de recursos, ela vai ter uma queda muito brusca. Vai morrer muita gente ao mesmo tempo. Depois a minha população vai ficar nessa faixa etária aqui, ó, menor do que era quando tinha os predadores, tá vendo? A lógica. Os predadores ajudavam a
conter os excessos de crescimento daquela população, de forma que ela se mantinha em equilíbrio com o meio ambiente. Isso tudo que a gente está analisando é o quê? É o crescimento da população chegar a um equilíbrio com o ecossistema. Se ela desequilibra, se ela passa do ponto, a população dança. Assim como se você também tiver muitos mais predadores, né, em uma quantidade muito maior do que o crescimento, essa população vai diminuindo com o tempo. Que seria a nossa resistência ambiental, seria muito maior do que o necessário para a população crescer. Gente, deu para acompanhar isso aí que eu expliquei? Deu sim. Porque, né, é bem abstrato. É uma ideia até inteligente assim em relação ao meio ambiente. Então você vê que é muito complicado você interferir numa cadeia alimentar, né, num ecossistema, se desmatar, destruir, que você vai bagunçando a quantidade de interações entre os seres vivos, que é doideira. Tá? Uma forma da gente analisar o crescimento das populações são curvas de sobrevivência, por exemplo. Vamos, se você pegar as plantas, se produz muitos indivíduos, mas poucos indivíduos vão chegando até uma idade adulta. Muitos morrem no começo e poucos chegam a uma idade mais adulta. Por exemplo, se pegar as aves, já é um negócio mais proporcional. Vai morrendo à medida que vai envelhecendo. Agora o ser humano, por exemplo, nasce muito, se mantém um bom número de indivíduos sobreviventes, mas à medida que vai ficando velho, vai diminuindo. Tá? Você pode ter também essas pirâmides, que é muito comum em gráficos, né, de provas, que indica o quê? A faixa etária de uma população, vamos supor, a África em 2006, ó. A faixa etária, a maior faixa etária da população recém-nascido. Você nota o que lá na África? Morrem muitos, né? Morrem muitos jovens, porque ó, nasce muito, mas não vai conseguindo sobreviver, tá vendo? Ó, e à medida que vai chegando a expectativa de vida, vai ficando pequena. Agora você pega a Europa na mesma época, ó, tem poucos indivíduos, né? Mas vários essa faixa etária já exibe o que? Uma manutenção da vida dentro do envelhecimento. Tá? Lá na África nasce muito, mas à medida que vai envelhecendo, vai se perdendo muito. E isso, essa próxima aqui, nós vamos deixar para a próxima aula. Só dar um exemplo aqui, só para a gente fechar. Olha essa questão aqui. Ó. Considerando a curva de crescimento populacional mostrada abaixo, assinale a alternativa. O potencial biótico da população é determinado pela capacidade mínima de seu crescimento? Não. O potencial biótico é a capacidade máxima. O máximo crescimento e condições ideais que a população pode entregar. Está errado. O crescimento real de população pode ser representado por uma curva contínua ascendente ao longo do tempo? Não. Que ela pode ir crescendo ao longo do tempo, mas chega uma hora que o ecossistema não suporta mais tanta gente. Então, ou a população entra em equilíbrio, ela cresce e decresce dentro de uma faixa. Então, é errado. Curva de crescimento real pode eventualmente superar o número de indivíduos da curva de potencial biótico? Superar o número de indivíduos? Não, porque a curva de potencial biótico é uma curva ideal. Você não tem nada que atrapalhe o crescimento. Eventualmente, assim, às vezes, né, também acho que não acho que é plausível achar que pode. A carga biótica, né, o número de indivíduos, é isso. Máximo de ambiente é dado pelo limite máximo de indivíduos que o ambiente suporta. Sim, isso aqui é plausível. Fatores de resistência do meio, como a oferta ilimitada de alimentos e espaço, impedem o crescimento da população. Aqui está errado o que? Oferta ilimitada. Nenhum meio oferece alimento de forma ilimitada e espaço de forma ilimitada.
Se fosse limitada, seria uma afirmativa correta. Então é a D que é correta, tá? A carga biótica, né, a capacidade do meio, é dada pelo limite máximo que o ambiente suporta. Então são esses tipos de questões que a gente aborda isso aqui, tá, gente? Não é nada de outro mundo, não. Tá? Então é isso aí.